Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Meu nome é Fernanda. Hoje vamos conversar sobre as releituras que eu quero fazer esse ano. Eu estava pensando, sobre o que eu queria ler e nos últimos anos eu estava muito assim interessada em conhecer coisas novas. Como eu comentei com vocês, eu comecei a ler mais assim a partir de 2018, final de 2017, assim, 2018, que foi quando eu comecei a assistir vídeos de literatura no YouTube. E quando a gente descobre o BookTube, que é essa comunidade, a gente acaba descobrindo que tem um monte de coisa maravilhosa para ler, vários livros assim incríveis. Então, nesses últimos anos aí eu tava mais assim nessa empolgação de querer ler coisas novas. E esse ano eu tô mais assim, não, peraí, tudo bem, foi ótimo, quero ler coisas novas também, mas eu tô com saudade de revisitar certas histórias. E também acaba, que nessa empolgação a gente vai comprando mais do que a gente consegue ler, apesar de que eu nem acho que eu tenha comprado demais, mas sim, tenho vários livros aqui na minha estante que estão aguardando a vez deles. Esse ano eu quero dar uma focada assim, em reler livros e ler os livros que eu tenho na minha estante e que eu ainda não li. Então, esse vídeo é sobre os livros que eu quero reler, livros que eu já li, que eu amei, que eu tô com saudade. Eu tô bem animada, assim, pra reler essas histórias. Já comecei, então vamos lá. No total são 13 livros que eu separei aqui. Não sei se eu vou dar conta de reler eles todos esse ano, mas com certeza são livros que eu vou reler. Eu já comecei esse ano a reler a saga do Harry Potter. São 7 livros maravilhosos, como eu comentei com vocês. Eu li essa história a primeira vez quando eu era adolescente. Eu lembro que eu tenho uma amiga que também a gente estudava juntas na mesma escola, no 2º grau, e a gente ficava assim ansiosas esperando que saísse o próximo livro na livraria, assim. Era muito legal, a gente ficava sabendo que saiu, a gente ia lá comprar. E foi muito bom, assim, ter vivido isso com esses livros do Harry Potter, assim, porque realmente se tornaram clássicos mesmo, literatura infanto-juvenil. Nossa, com certeza eu vou querer reler inúmeras vezes na minha vida, assim. A próxima releitura que eu quero fazer também é a mesma coisa. São muitos livros, que é a saga do Tempo e o Vento. E eu já li o primeiro livro. São 3 partes. No total são 7 volumes. Tem editoras que publicam 7 livros separados. E como essa edição que eu tenho aqui da Companhia das Letras, ele uniu os livros de acordo com os volumes. Então esse aqui é o 1, que é o Continente, dividido em parte 1 e 2. Então eu já li o primeiro e eu tô amando de novo, Recomendo muito. Para quem não sabe, O Tempo e o Vento conta a história de uma família. Na verdade eu falei muito desse livro no último vídeo que eu postei, então se vocês quiserem saber um pouco mais dessa história, vão lá assistir. O Tempo e o Vento conta a história de uma família por em torno de 150, 200 anos no Rio Grande do Sul, e é maravilhosa. Tem muita história do Brasil, tem muita história da cultura gaúcha. É muito interessante porque tem uma parte que se passa na mesma época também do livro da Casa das 7 Mulheres, que conta a história da Guerra dos Farroupilhas. Nossa, é maravilhoso. A próxima releitura que eu quero fazer é A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, da Maria José Silveira. Eu nem falei, O Tempo e o Vento é do Érico Veríssimo, que é um dos meus autores favoritos da vida. Inclusive tem um outro livro aqui que eu quero ler dele, que eu quero reler dele, que eu vou falar daqui a pouco. Então, A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, da Maria José Silveira, também literatura brasileira. É maravilhoso, gente, essa história é incrível, porque conta também a história de uma mesma família, só que por 500 anos. Então, assim, ele começa, é um livro fininho, mas nossa, de uma riqueza. Ele conta a história de uma mesma família até os anos 2000, acredito que seja até os anos 2000, só que desde 1500 aqui no Brasil. Então ele começa
com uma índia dando à luz. Não sei se é a índia dando à luz ou é ela conhecendo o pai do filho dela. Gente, é muito legal isso, né? E assim, fica muito claro o tanto que a gente não tem noção do tamanho da nossa família e de todas as influências que a gente tem dentro da gente, seja de forma genética, seja de forma inconsciente. Nossa, é muito legal. Eu indico demais, assim. Todos os livros aqui dessa pilha eu recomendo muito. O próximo livro que eu quero reler é O Estrelas Fritas com Açúcar, da Letícia Wierchowski. Eu vou falar assim, não sei como é que se pronuncia. Também literatura brasileira. Literatura brasileira é a minha favorita da vida, então, enfim, a Letícia Wierchowski, ela escreveu A Casa das Sete Mulheres, que eu falei aqui, e que é um livro maravilhoso. Eu indico muito A Casa das Sete Mulheres. Tanto a minissérie da Globo quanto o livro são maravilhosos. Eu, inclusive, quero ler a continuação. E esse livro aqui é dela. É, inclusive, uma autora que eu quero assim, conhecer outras obras dela, porque, nossa, como ela escreve bem. E eu vou ler aqui atrás para vocês saberem do que se trata. Mas é uma delícia esse livro. Naquela cidadezinha do interior de Santa Catarina havia uma venda familiar. Era dela que a família Hess tirava parte do seu sustento, comerciando os produtos mais variados, trazidos desde a distante São Paulo. E foi atrás daquele balcão que Adelina, a terceira filha do casal Hess, descobriu seu talento para os negócios. Trabalhadeira e corajosa, a moça deixou o colégio para se dedicar ao negócio da família. Embora vivesse atarefada demais, Adelina não deixou de sentir quando o amor colocou Duda em seu caminho. Juntos, os dois construíram uma família enorme e também um império. Essa história, repleta de sucessos, mas também de dor e de luta, é contada aqui com a ajuda das três moiras, as fiandeiras do Olimpo, responsáveis pelo destino de deuses e homens. São elas que fiam a história de Adelina e de Duda, percorrendo o tempo desde o início da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. Ela conta a história da família Dudalina, da marca Dudalina mesmo. É um romance, né, dessa história que é uma história real. Esse livro aqui e os próximos dois que eu vou falar, eu indico assim também para quem está querendo uma leitura aconchegante, sabe, assim, que, né, tá querendo aquecer o coração, sabe? Às vezes a gente precisa disso, né? O próximo livro que eu quero reler é A Última Livraria de Londres, da Madeline Martin. Esse livro aqui é muito interessante porque eu acho que nunca tinha acontecido comigo de eu terminar um livro e na mesma hora que eu leio o finalzinho, fecho o livro, eu já tenho vontade de reler, de começar do zero. Sabe? E esse livro eu senti isso. Esse livro também muito aconchegante, muito gostoso. Ele fala justamente de pessoas que estão passando por uma situação muito difícil. No caso aqui, Londres está sendo atacada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E a beleza de você se unir, né? Se unir a pessoas ali da sua comunidade. É muito bonito, assim. E o tanto que a literatura, inclusive, contribui muito, né, para a saúde mental das pessoas nesse momento. Eu acho incrível isso. Como ser humano, a gente tem nas costas a nossa fase tenebrosa, né, que foi a pandemia. Impressionante como a gente consegue encontrar caminho para sobreviver, para se sentir bem e se unir, né? E aí é nesses momentos que a gente descobre que tem valor de verdade. O próximo livro que eu quero reler também é um livro gostoso, é um livro aconchegante, que é o Vivendo nas Entrelinhas, da Juliana Cerqueira, que também é booktuber aqui no YouTube. Eu adoro os vídeos dela, acompanho já há anos, e ela lançou esse livro. Também é um livro que traz essa temática de livros. Para quem ama ler, a gente adora, né? Ler histórias que tem personagens leitores, que tem bibliotecas e clubes de leitura, né, livrarias. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês saberem do que se trata também. Casada há algum tempo com Guto, Heloísa é uma professora de história que gostaria muito de ter mais tempo para fazer coisas de que gosta. Dividida entre as preocupações do trabalho e as demandas do seu relacionamento, tudo o que ela mais quer é conseguir devorar livro atrás de livro, como fazia na adolescência.
É então que descobre um clube do livro por um anúncio esquecido entre as páginas de um livro da biblioteca da escola. Indecisa, mas curiosa, permite-se uma jornada de autodescobertas a partir da literatura. Ela sabe que não é normal o incômodo que sente por atitudes de Guto e por ter seus planos e sonhos relegados a um segundo plano. Agora, com a ajuda de novas e velhas conexões, Heloísa tem a chance de compreender o que falta para si, ainda que isso possa causar uma ruptura muito maior do que ela esperava. A próxima releitura que eu quero fazer é, não necessariamente esse livro, mas é um livro do Sidney Sheldon. Eu tenho esse aqui, eu tenho muitos livros do Sidney Sheldon na minha estante, porque quando eu era adolescente, assim, a partir dos 12 anos, eu descobri esse autor e eu lia muitos livros dele, assim, era o meu autor favorito quando eu era adolescente. Então eu tenho muitos livros dele, só que já há muitos e muitos anos que eu não pego nenhum para ler. Esse aqui, o Conte-me Seus Sonhos, eu lembro que eu li, assim, em 3 dias. Eu amei. Então vou ler um pedacinho aqui atrás, bem pequenininho, ó. Ashley, Tony e Alette têm 2 coisas em comum. São bonitas e suspeitas de cometer uma série de assassinatos brutais. A polícia efetua a prisão, que leva a um dos julgamentos mais inusitados já vistos, com a defesa baseando-se em provas médicas bizarras, porém autênticas. De Londres a Roma, de Quebec a São Francisco, a trama de Conte-me Seus Sonhos é magnética, desde o começo até o final, surpreendente. De fato, eu não conseguia largar. O outro livro que eu quero reler é esse, que é literatura brasileira também, que é Em Breve Tudo Será Mistério e Cinza, do Alberto A. Reis. Eu vou ler aqui atrás, vai. Ficção e história se confundem nesse bem-humorado romance ambientado no Brasil dos primeiros anos do Império. Vindos de Paris, com a esperança de fazer fortuna nos confins do Novo Mundo, François e Honoré Dumont enfrentam as intrigas da política mineira e a áspera natureza do sertão para se estabelecer num dos lugares mais vigiados do país, a demarcação diamantina. Na trama desse romance de estreia de Alberto Reis, grupos de trapaceiros, homens de bem, políticos, escravos e contrabandistas se digladiam pelas riquezas de Minas Gerais, enquanto um terrível segredo de família é aos poucos revelado. As aventuras desses personagens, contadas por um narrador de humor ácido e notável erudição histórica, mapeiam um Brasil contraditório, sofisticado e rústico, marcado pela escravidão feroz e pela busca de uma identidade nacional. Isso aqui é o que eu gosto de ler. É isso aqui. Romance histórico brasileiro. Isso aqui pra mim é a nata, assim, da literatura. Tem essa mistura aqui, eu já fico doida pra ler. Então, indico muito, gente, esse livro é muito legal. O próximo livro que eu quero reler é o Clarissa, do Érico Veríssimo. Esse livro aqui eu já li algumas vezes na minha vida e, gente, é muito gostoso, cara. O Érico Veríssimo e o Machado de Assis, os dois, assim, eu acho que eles fazem isso de uma maneira, assim, que é muito, muito especial e importante pra mim, assim, até como aprendizado de vida mesmo, que é essa coisa de você saber apreciar as coisas simples da vida. E esse livro da Clarissa é uma adolescente, né, que vive na década de 30 em Porto Alegre. É um recorte da vida dessa menina. Ela vive numa pensão e aí tem outros moradores ali, acho que é a tia dela, não me lembro muito bem, mas acho que a tia dela é dona da pensão. E então ela vive ali, ela mora ali. E tem várias figuras, tem várias pessoas que moram ali também, e aí é justamente esse dia a dia, sabe? Essa rotina, né, dela ir pra escola e de estar ali na pensão e de conversar com os outros moradores e as amizades. E é uma coisa, assim, é uma história bem simples, só que o Érico Veríssimo, ele conta isso de uma forma, você vê beleza no simples. Eu tenho isso muito como algo importante pra minha vida, apreciar mesmo os pequenos momentos, e não assim como um esforço, mas como realmente uma constatação de que tem beleza mesmo. Eu amo esse livrinho aqui. Outra saga que eu quero reler, apesar de que essa não é tão grande quanto O Tempo e o Vento e Harry Potter, é As Brumas de Avalon. O que aconteceu, né? Eu já li, são 4 livros, conta a história aqui do Rei Arthur a partir da visão das mulheres, da vida dele. Eu tava gostando tanto quando eu li pela primeira vez, que quando eu cheguei na metade final do último livro,
eu parei de ler. Eu acho que é porque eu não queria que acabasse, sabe? Assim, né? Inconscientemente. Porque, né? Como é que você para? Me explica isso. Como é que você para de ler uma saga que você tá amando no final? Eu não tava achando chato, não. De repente, agora tá na hora de eu encerrar essa história. Então, eu vou reler. Eu tô pensando de ler ele em outubro. Porque aqui tem essa temática, né, de feiticeiras e tudo. Eu acho que isso que tem a ver com Halloween. O outro livro que eu quero reler é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. E eu já vou botar junto aqui Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. São 2 livros que eu amo muito, que tem realismo mágico. Nossa, são assim 2 dos meus livros favoritos da vida. Eu tenho certeza que quando eu reler, eu vou entender muito mais coisas do que eu entendi da primeira vez. É aquele tipo de texto que cada vez que você lê, você é como se abrisse um novo horizonte. Eu tô doida pra reler esses livros. Eu vou ler aqui, ó, um pedacinho pra vocês. Estreia surpreendente de uma talentosa escritora, que é Isabel Allende. A Casa dos Espíritos é tanto uma emblemática saga familiar quanto um relato acerca de um período turbulento na história de um país latino-americano indefinido. Isabel Allende constrói um mundo conduzido pelos espíritos e o enche de habitantes expressivos e muito humanos, incluindo Esteban, o patriarca, um homem volátil e orgulhoso, cujo desejo por terra é lendário e que vive assombrado pela paixão tirânica devotada à esposa, que nunca pôde ter por completo. Clara, a matriarca, evasiva e misteriosa, que prevê a tragédia familiar e molda o destino da casa e dos Trueba. Blanca, sua filha, de fala suave, mas rebelde, cujo amor chocante pelo filho do capataz de seu pai alimenta o eterno desprezo de Esteban, mesmo quando resulta na neta, que ele tanto adora. E Alba, o fruto do amor proibido de Blanca, uma mulher ardente, obstinada e dotada de luminosa beleza. Os 100 Anos de Solidão ganhou o Nobel de Literatura. A Casa dos Espíritos, eu acredito que também. Deixa eu ver. Não fala nada, acho que não. São livros sobre famílias. Enfim, eu adoro, né? E, gente, nossa, o Gabriel Garcia Marques, como ele escreve de uma forma única e transcendente, assim, não sei, é muito incrível. Inclusive, esses 2, o Érico Veríssimo, que eu falei, e a Letícia Verchovsky, são autores que eu quero também, assim, ler mais obras deles. E para finalizar esse vídeo, o último livro que eu quero reler é um querido meu, assim, também. É um livro que eu já li, sei lá, acho que umas 3 vezes, que é o Quando Nietzsche Chorou, é do Irving Day Allen. É um livro que conta uma história como se o Breuer, que é um dos pais da psicanálise, tivesse atendido como seu paciente o filósofo Nietzsche. É muito interessante e é muito legal, se passa em Viena, final do século XIX. Joseph Breuer, um dos pais da psicanálise, está prestes a se deparar com um grande desafio: tratar do filósofo Friedrich Nietzsche, atormentado por uma crise existencial e por uma depressão suicida. Mentor de Freud, Breuer, entretanto, vive também um momento de angústia, obcecado pelas fantasias sexuais com Anna O, jovem de quem tratou com seu novo método terapêutico. O encontro desses 2 homens extraordinários resulta numa profunda amizade criada pela imaginação poderosa de Irving Day Allen, conhecido psiquiatra e escritor renomado. Tomando como pano de fundo a Viena do final do século XIX, ele constrói um romance apaixonante em que realidade e ficção se misturam, assim como literatura, filosofia e psicanálise. Ai, gente, é muito gostoso você viajar para Viena nessa época. Tem o Freud. Para quem não sabe, eu também sou psicanalista, então eu me sinto muito em casa. E foi um dos livros também, assim, que me inspirou a trabalhar com isso, então recomendo. É isso, gente. Esses são os livros que eu quero reler. Não sei se vou dar conta, mas vou tentar. Tá? Me contem aqui nos comentários também o que vocês querem reler esse ano, que histórias que vocês amam e que vocês estão com saudade. E também pra me indicar, né? E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Eu tô pensando de repente num próximo vídeo, não sei se no próximo, mas num dos próximos, contar pra vocês quais os livros que eu tenho já aqui na minha estante que eu quero ler esse ano. Acho que é uma boa ideia também.
Então é isso, tá? Fiquem bem, um beijinho e até semana que vem.